Profecia, a grande tribulação. Apocalipse, o mistério revelado. Por muito tempo, o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, o Mistério Revelado, é uma obra essencial para a sua conversão, para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edições Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. Profecia, a grande tribulação. A beata Ana Catarina Emmerich viveu no século XIX e teve diversas visões sobre a vida de Jesus e sobre a igreja. Hoje ela nos fala sobre as duas igrejas, a falsa e a verdadeira, e sobre a grande tribulação. Veja. Eu vi a relação entre os dois papas. Vi como as consequências dessa igreja falsa seriam ruins. Eu a vi aumentar de tamanho. Hereges de todos os tipos chegaram à cidade de Roma. O clero local tornou-se morno e vi uma grande escuridão. Então, a visão pareceu se estender de todos os lados. Comunidades católicas inteiras foram oprimidas, sitiadas, confinadas e privadas de sua liberdade. Vi muitas igrejas sendo fechadas, em todos os lugares grande sofrimento, guerras e derramamento de sangue. Uma multidão selvagem e ignorante se voltou para ações violentas, mas tudo isso não durou muito. Agora, Ana Catarina Emmerich nos fala sobre o Papa Bento XVI. E, gente, isso lá longe, lá no século XIX, veja. Vejo o Santo Padre em grande angústia. Ele mora em um prédio diferente do que o anterior e admite apenas um número limitado de amigos próximos a ele. Temo que o Santo Padre sofra muitas outras provações antes de morrer. Vejo que a falsa igreja das trevas está progredindo e vejo a tremenda influência que ela tem sobre as pessoas. O Santo Padre e a igreja estão verdadeiramente em uma aflição tão grande que Deus deve ser implorado dia e noite. Esses são os sofrimentos pelos quais o nosso Papa Bento XVI tem passado por amor a Cristo e por amor à Igreja. Mesmo preso no Vaticano, ele continua sendo um farol para a verdadeira Igreja. Vi uma igreja estranha que estava sendo construída contra todas as regras. Não havia anjos para supervisionar as operações de construção. Naquela igreja não havia nada que viesse de cima. Havia apenas divisões e caos. Provavelmente é uma igreja da criação humana, que segue a última moda, assim como a nova igreja heterodoxa de Roma, que parece ser do mesmo tipo. A tragédia do Concílio Vaticano II também é mostrada à beata Ana Catarina Emmerich. Veja aí. Então, eu vi que tudo relacionado ao protestantismo estava gradualmente assumindo o controle e a religião católica estava mergulhando em completo declínio. A maioria dos padres foi atraída pelas doutrinas sedutoras, mas falsas, dos jovens professores, e todos eles contribuíram para o trabalho de destruição da igreja. Naqueles dias, a fé cairá muito baixo e será preservada apenas em alguns lugares, em algumas casas
e em algumas famílias que Deus protegeu de desastres e guerras. Por isso é tão importante você fortalecer a igreja doméstica da sua casa. As igrejas domésticas são o que sobra da verdadeira igreja de Jesus, a igreja remanescente, a verdadeira igreja católica apostólica romana de 2000 anos. E agora está sob a sua guarda, no seu coração, na sua casa, na sua família. Serão pontos de fé e apoio para as nossas famílias e para outras pessoas que vão buscar Jesus, mas só vão encontrá-lo justamente nas nossas casas. Vi que muitos pastores se envolveram em ideias perigosas para a igreja. Eles estavam construindo uma igreja grande, estranha e extravagante. Todos tiveram que ser admitidos para se unir e ter direitos iguais. Evangélicos, católicos e seitas de todas as denominações. Era assim que a nova igreja deveria ser. Vi coisas deploráveis. Eles estavam jogando, bebendo e conversando na igreja. Eles também estavam cortejando mulheres. Todos os tipos de abominações foram cometidas lá. Os padres permitiram tudo e rezaram a missa com muita irreverência. Vi que alguns deles ainda eram piedosos e apenas alguns tinham uma visão saudável das coisas. Também vi judeus que estavam na varanda da igreja. Todas essas coisas me deram muita tristeza. São revelações terríveis que estão à nossa porta. Mais ainda, muito disso já está acontecendo, mas estava escondido. Daqui para frente eles não vão esconder mais. Todos poderão ver suas mazelas. Vi os erros, aberrações e inúmeros pecados dos homens com muita clareza. Vi a loucura e a maldade de suas ações contra toda a verdade e toda a razão. Entre estes havia padres. Eu tive outra visão da grande tribulação. Pareceu-me que estava sendo solicitada uma concessão ao clero que não podia ser concedida. Vi muitos padres idosos que choravam amargamente. Até alguns mais jovens estavam chorando, mas outros, e os mornos, estavam entre eles, sem objeção ao que eles foram convidados a fazer. Era como se as pessoas estivessem se dividindo em duas facções. Essa divisão já está acontecendo entre a igreja falsa e a igreja verdadeira. São duas igrejas totalmente diferentes. A falsa servindo ao demônio e a verdadeira seguindo a Jesus. Nós da igreja verdadeira seguimos o Senhor, seguimos a igreja de 2000 anos, seguimos o Papa Bento XVI. Essa é a identidade da igreja verdadeira. Eu vejo outros mártires. Vi as seitas secretas implacavelmente minando a grande igreja. Perto deles, vi um animal horrível surgindo do mar. Em todo o mundo, pessoas boas e devotadas, e especialmente o clero, foram perseguidas, oprimidas e colocadas na prisão. Tive a sensação de que eles se tornariam mártires um dia. Chegarão tempos muito ruins, nos quais os não católicos enganarão muitas pessoas. Isso resultará em grande confusão. Eu também vi a batalha. Os inimigos eram muito mais numerosos, mas o pequeno exército de fiéis derrubou fileiras inteiras de soldados inimigos. Foi uma guerra terrível. No final, apenas alguns bons lutadores sobreviveram, mas a vitória foi deles. Gente, vamos rezar muito e nos preparar para o que está por vir. Muita gente entra aqui no canal e fala: queria que Jesus voltasse logo. Eu também. Mas para Jesus voltar, tudo isso tem que acontecer primeiro, gente.
Então vamos rezar ao Senhor, pedir primeiro a graça da fé, que Ele aumente a nossa fé, que a gente continue firme na fé, constante na fé, até a volta dEle. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa graça, nos proteja, porque o inimigo, o demônio, vai agir contra nós. Os instrumentos do demônio são a falsa igreja e até os nossos próprios parentes, amigos, conhecidos, gente que a gente conhecia da igreja que vai se voltar contra nós. Nós precisamos resistir, obedecer primeiro a Deus e depois aos homens. Não podemos obedecer à igreja falsa. Nós temos que permanecer na igreja verdadeira. Nós somos o remanescente da igreja, a resistência católica que espera, aguarda em oração até a volta de Jesus. Paz e bem.